mercado de solo ele vai produzir uma estrutura de cidade. Ok? De certa forma é isso que eu vou falar para vocês. Eu peço desculpas que está tudo em castelhano, portanto, num portunhol, mais bem um portunhol que um castelhano, então já peço desculpas. Eu proponho entrar nessa discussão a partir de três dimensões, três variáveis, variantes, três variantes, não três variáveis, três variantes, que eu vou chamar a primeira da cidade caleidoscópica, a segunda do mercado informal e a terceira de como, funcionando o mercado formal e informal, se produz uma estrutura de cidade, portanto, um somatório de usos do solo. Para mim, a estrutura de cidade é o resultado de um somatório do agregado de usos de solo particular, que é distinto das duas formas tradicionais de estruturação das cidades ocidentais e modernas. Isso em função da particularidade de funcionamento do mercado de solo, em particular nas grandes cidades do Sul, ou melhor, nas grandes cidades da América Latina. Portanto, primeira dimensão, a cidade caleidoscópica. Tá bonito, né? É um pouco quiche, mas foi o que eu encontrei. Como é que eu vou entrar nessa discussão? Quais são os elementos que me permitem entrar nessa discussão sobre o mercado de solo a partir de uma perspectiva heterodoxa? Primeiro, eu parto do ponto de partida que o mercado é um instrumento da sociedade, produzido pela sociedade, onde se redistribui riqueza. Nesse sentido, meu ponto de partida é um ponto de partida da economia política urbana. Meu ponto de partida é da economia política urbana, que é olhar o mercado como um mecanismo a partir do qual se distribui riqueza social. Porém, eu não creio, e aí é uma provocação ao próprio Roberto, eu não creio que o instrumento da renda fundiária seja o melhor mecanismo para produzir inteligibilidade sobre o funcionamento desse mercado de solo. Eu não acho. Portanto, tem uma primeira dissonância. E a primeira dissonância é, primeiro, para entender um mercado onde, por definição, as decisões, uma boa parte das decisões são descentralizadas e autônomas, é necessário alguma inteligibilidade sobre comportamentos desses que tomam decisões no mercado de solo. Portanto, uma micro que permita entender quais são os comportamentos, a dimensão cognitiva, as suas motivações, as suas formas de tomar decisão quando tomam decisões sobre o uso do solo urbano. E isso a economia política urbana carece. Portanto, esse é um primeiro elemento. Para esse primeiro elemento, eu vou, de uma certa forma, me remeter a uma tradição heterodoxa, mas bem uma tradição pessimista do mercado. Uma tradição que define que as tomadas de decisão no mercado capitalista são tomadas de decisão num ambiente de incerteza. E esse ambiente de incerteza é uma incerteza, para usar o termo que vocês conhecem já, radical ou epistêmica.
Portanto, essa incerteza não é redutível a um cálculo estocástico ou a um cálculo probabilístico. Se ela não é redutível a essa dimensão, ela pode promover racionalidades de outra natureza que não sejam as racionalidades paramétrica, tradicional, ou estratégica da teoria dos jogos. Portanto, quer dizer, se eu consigo identificar que há uma incerteza particular do mercado de uso do solo, que eu vou chamar de incerteza urbana, e essa incerteza urbana, ela não é redutível à sua dimensão probabilística ou estocástica, portanto, ela tem esse caráter radical ou epistêmico, e, portanto, eu posso, seguindo essa mesma tradição, chamar essa incerteza urbana de radical. É o meu primeiro passo para definir que tipo de comportamento, portanto, que tipo de micro os tomadores de decisão de uso do solo vão ter quando decidem ir ao mercado e anunciar no mercado as suas intenções de fazer uso do solo urbano. Esse é o primeiro elemento. Em seguida, a discussão é que se dessas decisões são descentralizadas e são tomadas nesse ambiente de incerteza urbana radical, há um problema que vocês conhecem bem, que é o problema da coordenação. Quem coordena essas decisões? O mercado, como lugar de encontro, ele é suficiente para coordenar essas decisões, como na tradição valrasiana? Eu acho que não. Portanto, eu sugiro um mecanismo particular que surge da confluência das motivações de uso do solo dos indivíduos que tomam decisões no mercado. Vai surgir, portanto, dessas motivações uma representação que permite coordenar decisões. E seguindo essa mesma tradição, vou chamar esse mecanismo de coordenação das decisões descentralizadas e autônomas de convenção. Uma convenção urbana. Uma representação coletiva fundada na crença de algo que se passa no futuro, portanto, que envolve uma dimensão especular, necessariamente envolve um cálculo que projeta a minha decisão no futuro e que, portanto, impõe, se eu imagino que os outros fazem o mesmo, impõe que eu antecipe as decisões dos outros sobre as suas decisões presentes calcadas na projeção do futuro. Portanto, é uma dimensão especular que envolve cruzamento de antecipações. Portanto, tem o que a teoria dos jogos chamaria essa dimensão de interação estratégica. Mas essa dimensão de interação estratégica não está fundada numa racionalidade estratégica. Estaria fundada numa racionalidade do receio da perda, do medo que a incerteza urbana produz nas tomadas de decisões individuais. Portanto, esse medo da perda de algo que eu não tenho certeza que pode ocorrer e que, se ocorre, me impõe uma perda, faz com que a minha tomada de decisão esteja mediada pelo receio, pelo medo. E isso produz um tipo de comportamento particular, mimético. Como quem já dizia, é melhor
ganhar com todos e perder com todos do que todos ganharem e eu perder sozinho. Portanto, esse comportamento típico da psicologia social keynesiana, psicologia social de mercado keynesiana, de manada, de comportamento, de imitação, no marco de um ambiente de incerteza urbana, ele se apresenta. De uma certa forma, esse é o que eu chamaria de uma microeconomia, de uma perspectiva de economia urbana heterodoxa, economia do uso do solo, heterodoxa e crítica. Vou falar então sobre isso. Só que essa dimensão, digamos, microeconômica, de uma certa forma, são decisões de uso do solo e que, em grande medida, as decisões de uso do solo envolvem imobilização de recursos materiais no uso do solo. O uso do solo na cidade, em grande medida, ele é um suporte. Se ele é um suporte, ele na verdade, ele exige um investimento sobre ele. Portanto, uma produção de materialidade sobre esse uso do solo. As cidades são majoritariamente... Qual é o uso majoritário do solo da cidade? Você de camisa listada. Moradia. Portanto, é um uso residencial. Que se concorre com que usos? Comercial. Que mais? Industrial. Que mais? De lazer. Esse lazer pode ser comercial ou institucional, que não passa pelo mercado. Não é isso? Você tem um conjunto de usos do solo que são definidos de uma forma contratual, um contrato social urbano, que não passam pela concorrência do mercado de uso do solo. Os usos institucionais, que podem ser de várias naturezas. Pode ser de lazer, de vialidades, de escolas, equipamentos, portanto. Então, esse conjunto de equipamentos que são definidos de uma forma a mercado, portanto, um contrato social, ele não concorre com os outros usos que estão concorrendo no mercado de uso do solo. No mercado de uso do solo, a maior parte da alocação do uso do solo é residencial. Em torno de mais de 85% do uso do solo de uma cidade é residencial. Jupira, você sabe os dados de BH? Não, mas deve ser. Deve girar em torno disso. Uma discussão que eu não vou fazer aqui, que é interessante, que é se o uso residencial do solo determina o perfil da estrutura urbana ou não. Se o uso residencial do solo determina os outros, condiciona os outros usos, ou os outros usos condicionam o uso residencial. Essa é uma discussão. Na tradição da economia neoclássica, são determinados simultaneamente. Na tradição da economia política, é um debate em aberto. Renan amanhã vai fazer uma qualificação onde ele propõe certas coisas sobre isso. De quem determina. Como ele é economista, ele vai achar, já adianto o que ele vai dizer amanhã, ele acha que existem macroforças do capital que determinam, de uma certa forma, o perfil da cidade. E, nesse sentido, o uso residencial, ele se articula à função econômica que essa cidade tem. Debate em aberto.
Ele tem uma posição. E que a posição dele está respaldada em um monte de, sobretudo de geógrafos econômicos. Mas não é um debate fechado. O que me interessa, se 85% do uso do solo urbano é residencial, se eu sei mais ou menos como funciona o mecanismo de produção de produção das materialidades que tem no solo suporte para uso residencial, eu acho que estou dizendo algo sobre o funcionamento da cidade e sobre a produção da cidade. E é disso que eu vou falar. Do uso residencial do solo. Do uso majoritário do solo. Ok? Nesse sentido, se o uso é majoritariamente residencial e ninguém vive sem materialidades, portanto, o uso residencial do solo impõe uma materialidade, uma edificação que tem no solo seu suporte. Mas ele impõe essa edificação. Ao impor essa edificação, do ponto de vista econômico, se introduzem algumas coisas importantes. Primeiro, a edificação que tem no uso do solo, o seu suporte, ela tem um custo alto. Portanto, é uma decisão de uso do solo custosa. Essa materialidade que está sobre o solo é custosa. Primeiro elemento. Segundo elemento, ela tem um longo tempo de depreciação física. Portanto, uma edificação que eu faço sobre um solo urbano, se eu me equivoquei, o custo de reverter esta decisão é alto, porque é alto o investimento para edificar, mas também porque o tempo de depreciação física é longo. Dois elementos importantes. O que significa que uma decisão de imobilizar o uso do solo com os fins residenciais, que envolve uma edificação, é uma decisão custosa, com alto custo de reversibilidade. Portanto, se eu erro nessa decisão, é um erro importante. Tá certo? Além disso, quem faz uso desse solo edificado para residência? Quem faz uso? As pessoas. Não é isso? As pessoas. Então, a demanda desse uso edificado para residência são as pessoas. As pessoas entram nesse mercado. Se esse bem tem uma vida útil longa, não necessariamente eu tenho que mudar de quê? De decisão. Não é isso? Portanto, qual é o limite da demanda desse mercado? Qual é o limite da demanda desse mercado? Vocês são economistas. É determinado por quem? Por uma dimensão demográfica. Não é isso? Ciclo de vida. Em última instância, esse mercado, quem vai determinar as flutuações de demanda desse mercado, a princípio, seria uma dimensão demográfica, vinculada ao ciclo de vida. Portanto, quem produz, o capitalista que produz essa mercadoria, ele está prisioneiro de quê? Está prisioneiro dessa dimensão demográfica que, a princípio, ele não controla. Quem lê o capítulo 23 do Capital? No capítulo 23 do Capital, o Marx tem uma discussão sobre justamente isso.
como que os capitalistas se libertam. Se libertam de quê? Se libertam de uma mercadoria importantíssima para ele, capital, determinante para ele, capital, que a sua oferta estaria determinada por quem? Pela demografia. Que mercadoria é essa? Força de trabalho. Discussão clássica do Marx. Como que o Marx propõe uma solução que os capitalistas vão dar? O próprio capital produz o que ele chama de exército industrial de reserva, que é a libertação para o capital dessa dependência demográfica de uma reprodução da mercadoria chave para ele, capital. Não é isso? Todo mundo leu Capital? Todo mundo leu Capital. São as discussões mais importantes que o Marx faz. Pois essa discussão, de uma certa maneira, não nos termos que o Marx está colocando, mas essa discussão, de uma certa maneira, os capitais que produzem materialidades imobiliárias residenciais, eles têm que pensar sobre ela. Eles não podem estar prisioneiros do quê? Do ciclo de vida demográfico ou dos fluxos migratórios, que é a outra entrada de demanda. Tá claro? Então, esse é o marco geral. Uma questão importante, quando eu decido o uso de um solo urbano, eu decido o uso desse solo urbano independente dos outros usos do solo? Sim ou não? O que você acha? Provavelmente não. Por quê? Porque as decisões são tomadas simultaneamente. As pessoas Sim. têm múltiplas motivações. Sim, mas você me deu uma resposta tautológica. Sim, a pergunta. Ou seja, o que eu te perguntei é: por que é importante, quando eu tomo uma decisão sobre o uso de um solo, é importante que eu mais ou menos olhe a decisão do outro sobre o uso do solo? Por que isso é importante? Porque a decisão dele impacta as condições do exercício da minha decisão. Como? Como? Porque Sim. se ele age sobre o mundo, ele transforma o mundo e altera as condições Não, às quais cidade. eu posso agir sobre o mundo. Cidade. Sobre a cidade. Sobre a cidade. Qualquer coisa. Me dá um exemplo. Um exemplo, se Um uma exemplo. pessoa decide alugar um prédio para construir uma empresa, enfim, o preço desse prédio vai aumentar e vai tornar a minha decisão de comprar ou alugar ele diferente. Ou mais, se ele aluga esse prédio, você vai fazer um uso residencial e o solo ao lado do seu vai ser uma empresa, uma indústria, Vai gerar uma externalidade. vai gerar uma externalidade negativa. Sim. Portanto, o uso do solo necessariamente tem uma dimensão relacional. É isso? É isso que você está falando. Necessariamente, o uso do solo é reflexivo. Ele se remete a um outro, ele é relacional. Nenhuma decisão de uso do solo, ela pode ser tomada sem que eu me dê conta ou antecipe os usos eventuais dos outros solos. Por quê? Porque, por definição, o uso do solo urbano é reflexivo. Tá claro? Tá claro ou não? Isso é um problema para quem toma a decisão de uso do solo ou não? Sim. Sim. Grave. Importante. Esse é um problema. Portanto, o que você está dizendo? Você está dizendo que quando você toma uma decisão de uso do solo, necessariamente você tem que fazer que cálculo? Fazer vários cálculos. Não Sim, sei o que escrever. mas o primeiro, saber antecipar, não saber, antecipar quais seriam os usos